Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma continuação ao conteúdo anterior de águas pluviais e abordaremos aqui a questão do reuso e tanto dessas águas pluviais como também das águas cinzas. A gente vai relembrar também alguns conceitos em relação ao cálculo desses coletores de águas pluviais também. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo deste vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Aqui a gente tem os condutores verticais de águas pluviais da edificação. Eu coloquei essa imagem, inclusive do livro do Roberto Carvalho Júnior, em que os níveis da edificação devem ser estudados com relação ao escoamento das águas pluviais, conduzidas à sarjeta da rua em frente ao lote. Se o terreno estiver em nível inferior à rua, deverão correr para a rua mais próxima, passando pelo terreno vizinho, inclusive, conforme previsto no Código Civil Brasileiro. O lote ajusante deve receber as águas pluviais do lote situado a montante. Então, se supondo que essa edificação ela estivesse aqui com a frente dessa edificação voltada para esse lado, daí onde a gente tem essa guia e até tem águas pluviais, mas pela questão de declividade fosse mais interessante lançar para o lote vizinho, dessa forma a gente poderia, porque a outra situação seria direcionar ela para uma caixa ali de inspeção, ou se é a última caixa, a caixa de areia neste caso, e dessa forma direcionar diretamente ali para a galeria de águas pluviais, ou então de alguma forma bombear ela ali para a sarjeta, para depois ela descer. Então vou rabiscar aqui para ficar um pouco mais fácil, uma possibilidade que aqui é a rua, eu vou até escrever aqui é a rua frontal, e essa aqui é a frente da edificação aqui nesse nível 0. Aqui neste caso que caiu menos 1,40 em direção ao fundo do lote, nessa alturinha, o pessoal poderia colocar uma caixa de areia, vou colocar CA aqui, e uma possibilidade seria levar da caixa de areia ali com no mínimo 0,5%, recomendaria pelo menos, dado o diâmetro, e provavelmente isso aí é um tubo de PVC, eu pensaria em colocar pelo menos 1%, mas no mínimo 0,5%, prática de mercado às vezes até 2%, o pessoal coloca geralmente, e aqui ela seria levada para a galeria, diretamente para a galeria, já que seria meio estranho tentar bombear, né, colocar uma última caixa aqui e uma bomba afogada, e dessa forma bombear ali em direção à guia. Isso aqui seria mais comum acontecer talvez para um estacionamento subsolo. Agora, uma outra possibilidade, vou rabiscar aqui em cima, seria se eu tivesse aqui o terreno em declive, ficou um declive super exagerado, mas enfim, e aqui a gente teria a rua aqui em cima, e lá embaixo, a rua, ali embaixo, aqui é a rua, perdão, essa região aqui é a rua, e essa região aqui é a rua. E aqui a gente tem um lote aqui de cima, que é o lote que a gente tá vendo aqui, e tem um lote nessa região aqui embaixo. Daí essa edificação aqui, que ela inclusive talvez tenha uns muros de arrimo, uns pilotis, e a gente tem essa casa executada aqui nessa região desse lote. Essa casa, ao invés de ela pegar e tentar levantar em direção a essa região da rua mais em cima, pelo Código Civil, ela poderia levar a contribuição de água pluvial dela em direção para baixo. Por mais que aqui a gente tenha uma outra edificação diferente, ela pode passar pelo terreno vizinho e dessa forma levar a água pluvial dela aqui para essa rua aqui de baixo, dessa rua aqui de cima, que seria mais complicado, passar para essa rua, que eu vou chamar de rua 2, aqui para baixo. Essa seria uma outra possibilidade, que o lote ajusante, ele deve receber as águas pluviais do lote situado a montante. Não sei se você lembra, mas geralmente é ensinado no ensino fundamental, daí no topo da montanha, né, a montante, no topo da montanha seria montante, em direção ali à foz do rio, seria jusante, então em direção a jusante, lá para baixo. Daí justamente essa seria a possibilidade que o Código Civil Brasileiro, ele permite para todo mundo aqui no Brasil, por mais que tenha gente que desconheça e estranhe. Agora, com isso, a gente tem o outro componente que é utilizado, que é a bomba afogada. O bombeamento das águas de chuva é desaconselhável em vista do seu custo e por conta da manutenção mesmo, porque na estiagem o sistema ele não funciona, pode acontecer algum defeito durante a estiagem. E nas quedas de energia comuns em dias de tempestade, também essas quedas elas interrompem o funcionamento do sistema, causando a inundação na falta de um sistema gerador de energia automático suplementar, alternativo. Então a gente tem a situação da bomba, é uma possibilidade, mas se puder, sempre que puder, evita. Sempre usa ela somente quando necessário.
A gente tem também os condutores embutidos e aparentes. Daí, segundo a NBR 10.844, os condutores de águas pluviais podem ser colocados externa e internamente ao edifício, mas é recomendável que as tubulações fiquem aparentes e independentes das alvenarias e das estruturas. Dessa forma, perfeitamente inspecionáveis sempre que possível. Aqui é a imagem do manual da TIG, são coletores pluviais de PVC. Os condutores de PVC eles podem ser expostos ao sol, mas lembra que os raios ultravioletas eles causam descoloração e também uma espécie de ressecamento da superfície externa, tornando dessa forma mais suscetível ao rompimento por impacto, fica mais ressecado, quebradiço. Então, por conta disso, os tubos de PVC eles podem ser pintados com tintas à base de esmalte sintético após um leve lixamento. E os tubos de ferro fundido, que também são utilizados, eles possuem alta resistência a choques e ação do sol. Por essa razão, são mais utilizados nas instalações aparentes também. Agora, com relação à sobreposição de telhado, essa imagem do Roberto Carvalho Júnior, do livro dele, o que acontece é que quando há sobreposição, lembra que os telhados são estruturas delicadas e não devem receber vazões concentradas em carga de impacto. Danos à edificação podem incluir umidade no madeiramento devido a infiltrações. Numa situação de chuva, eu vou rabiscar aqui por cima, a gente tem aqui a chuva, né? Tá aqui, isso aqui é uma nuvenzinha, tá chovendo. E numa situação de chuva, a gente teria a água, ela descendo aqui com força aqui no telhado. E a água descendo com força, ela cairia aqui com impacto no telhado de baixo. Então, para evitar isso, não é recomendável porque a água tanto bate que fura, né? Ela causaria um impacto, uma infiltração e poderia inclusive danificar o madeiramento de estrutura desse telhado. Então, para evitar esse tipo de impacto no telhado, telha cerâmica, inclusive neste exemplo, que é extremamente frágil, o pessoal coloca uma calha aqui para esse telhado superior. E dessa forma, essa calha, ela conduz ali para baixo, inclusive, se possível, conduzir aqui direto, reto, ou então conduza, né, sem causar impacto para esse telhado mais abaixo. E caso o telhado mais abaixo não tenha sido calculado para receber esse impacto, vazão concentrada, o correto é sempre transportar a água coletada do telhado em nível superior até a guia, sarjeta ou calha em nível mais embaixo, por meio de um condutor, porque não é recomendável coletar as águas de chuva em um telhado em nível elevado e jogar para o telhado mais embaixo, né? Não faça isso, né? Sempre conduza ou diretamente ali para baixo, para o condutor ali horizontal e caixas de inspeção, ou então conduza imediatamente para o telhado imediatamente mais embaixo, que seria uma outra possibilidade. Em relação à inclinação mínima da laje, também é igual à dos condutores horizontais, no mínimo tem que ter 0,5% de inclinação, porque senão o empoçamento de água em lajes de cobertura horizontais, relembrar que é ocasionado pela declividade incorreta dessa laje, também pode ser ocasionado por obstrução e quantidade insuficiente de ralos. Por conta disso, lajes de cobertura devem ter a declividade mínima de 0,5% para os pontos de drenagem, isso segundo a norma. E a drenagem deve ser feita por mais de uma saída preferencialmente. A cobertura deve ser subdividida em áreas menores com caimentos diferentes para evitar grandes percursos de água. Também de acordo com a NBR 10.844, os trechos da linha perimetral da cobertura e das eventuais aberturas de escada, clarabóias, que possam receber água devem ser dotados de platibanda e calha. Os ralos hemisféricos devem ser usados onde os ralos planos possam causar obstrução. E a laje de forro, ela sempre deve ser impermeável. A laje de forro seria igual a dessa imagem que eu tirei aqui deste site, que é a laje que não tem uma pessoa aqui fazendo uso logo acima dessa laje. Como não tem uma pessoa percorrendo acima dessa laje, é a laje que forra aqui a edificação, é a laje de forro. Então essa laje de forro, ela deve ser sempre impermeável, aquela laje que tem a função de cobertura, ela deve ser impermeável. Agora, tem também um outro elemento que é interessante a gente parar para pensar, que é o tal do buzinote. O buzinote tem gente que já viu, é mais comum em uma ou outra região do Brasil. É quando a gente tem aquelas sacadas que tem uma tubulação que avança para fora dessa sacada ou dessa lajezinha. Que para drenagem de terraços, marquises e varandas, podem ser utilizados esses tubinhos de buzinotes, tubos de pequeno diâmetro e extensão que esgotam as águas. Seriam esses tubinhos que avançam para frente da fachada.
calçada. E utilizam-se buzinotes com diâmetro mínimo de 50 milímetros para evitar o entupimento, devendo haver um para cada 13,5 metros, 13 metros e meio, sendo o mínimo de 2 por marquise. Então, para cada marquise, para cada terraço, para cada varanda, tem que ter no mínimo 2 para cada uma dessas superfícies. E deve ser um no mínimo para cada 13 metros quadrados e meio, né? 13,5 metros quadrados. E o mínimo é de diâmetro de 50. E mesmo assim, às vezes entope, né? Não sei se você já viu, mas no mínimo esse valor, se não até mesmo um pouquinho maior. A desvantagem dos buzinotes é que eles ficam acima dos transeuntes. Geralmente aqui a gente tem uma loja, por exemplo, aqui logo abaixo, ou ali a entrada da edificação, e daí dessa forma a gente tem os transeuntes passando aqui nessa região de calçada e a água aqui caindo, né, diretamente nos transeuntes que passam logo abaixo ali na calçada. Então essa seria a desvantagem do uso dos buzinotes. Para evitar a obstrução de ralos e buzinotes com detritos, folhas e poeira, é recomendável promover a limpeza periódica, bem como a inspeção no período anterior às chuvas. Aqui eu coloquei um exemplo de cálculo completo, mas no vídeo anterior a gente fez as prestações, a gente pensou na área, pensou na sequência em utilizar também até mesmo esses ábacos para dimensionar condutores verticais, pensamos também ali nos condutores horizontais, e aqui se a gente precisasse fazer um cálculo completo do começo até o fim, não as prestações, igual a gente fez no vídeo anterior que a gente estava aprendendo, que a gente já tem o embasamento necessário para calcular direto. Então aqui eu coloquei essa tabela, você pode até pausar o vídeo para ler com mais calma e tentar fazer sozinho. Mas aqui seria a proposta calcular. Calcule então que dentre as capitais de estados brasileiros, mera curiosidade, Curitiba localiza-se a 935 metros em relação ao nível do mar. E das capitais, à exceção de Brasília no Distrito Federal, que é localizada a 1.172 metros de altitude em relação ao nível do mar, Brasília é mais alta, e só que Brasília é a capital do Brasil. Se fosse em relação aos estados, descontando aí o Distrito Federal, Curitiba seria a mais alta. Mas ambas elas ficam abaixo de Campos do Jordão, em São Paulo, que fica a 1 quilômetro 620 metros em relação ao nível do mar e é a cidade mais alta do Brasil. Dessa forma, depois de contar essa contextualização, essa história, calcule o sistema de coletor pluvial em aço galvanizado de uma casa em Curitiba, Paraná, com cobertura de 2 águas conforme a planta, esta planta que foi colocada aqui. Empoçamentos não serão tolerados. Dessa forma, considere T igual 25 anos. Esse seria o período. Eu coloquei as fórmulas, coloquei aqui os diagramas, coloquei aqui a planta, que ela possui esse corte, que tem aqui essas alturas, que deverão ser consideradas. Coloquei até a fórmula de medir a área de contribuição desse A1 e desse A2. Lembrando que ele tem aqui esse setor, tem aqui essa contribuição esse outro setor. E é ligado em direção à sarjeta. E tá cotado aqui também. Então, se você quisesse pausar para tentar fazer, poderia. Mas eu coloquei aqui a resolução na sequência, pra gente tentar ver aqui juntos. Então, continuando, aqui a gente tem a resolução, é a parte 1 dela, porque não caberia tudo em um só slide, eu coloquei na sequência, mas a primeira parte seria a gente pensar na área de contribuição. A área de contribuição, aqui a gente tem essa área A, que é igual a 5 metros, desse cálculo, que é igual a 5 metros. A gente tem essa dimensão B, que nesse projeto é igual a 10 metros, essa dimensão B. E também a gente tem que esse telhado A1 é igual ao telhado A2. E esse setor aqui deste lado é igual aquele setor daquele outro lado. Então, os telhados de 2 águas, portanto, vão usar essa fórmula. E se a gente usar essa fórmula, A mais altura dividido por 2, e fechando essa conta, multiplicar pelo B do comprimento, aqui eu vou puxar a calculadora, se bem que não sei nem se precisa. 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 mais 5 vai dar 5,5. 5,5 vezes 10... daí a gente teria 55 metros quadrados. Eu posso até puxar, mas acho que não vai ser necessário. Mas vamos lá. Puxei aqui a calculadora. Se a gente for fazer 1 dividido por 2, daí vai dar 0,5. Mais 5 vai dar 5,5. Vezes 10 é igual a 55 metros quadrados de contribuição. Lembrando que a gente tem o A1 mais o A2. Então, a gente vai ter 55 mais 55, que daria, então, 110 no total. Também a gente tem a intensidade pluviométrica de Curitiba. E a gente tem que levar em consideração o T igual a 25. Então, lembrando ali a fórmula seria aqui Q igual I vezes A dividido por 60, sendo que a gente vai levar em consideração essa pluviometria. Essa pluviometria, daí a gente tem o T, o tempo, o período de retorno, igual a 1 ano, 5 anos ou 25 anos.
25 anos de previsão seria aqui quando a gente tem a cobertura e áreas onde o empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado. Conferindo essa coluna em direção à localidade que o exercício falou que é Curitiba, a gente teria esse valor de 228 milímetros por hora. Essa é a intensidade pluviométrica para esse retorno para essa localidade. Então a gente tem aqui já o valor e a gente já pode então calcular. Então o Q, que é igual a 228, que a gente acabou de descobrir aqui, vou puxar a calculadora para cá. 228, que a gente multiplicaria pela área de 110, então vezes 110, área que a gente acabou de descobrir, e aqui a gente dividiria por 60, então dividido por 60. 60 porque a gente tem aqui a intensidade, que é milímetros por hora, e o cálculo que é feito em minutos. Quando a gente tem 1 minuto e a gente avança para a hora, uma hora é composta de 60 minutos, por isso que a gente faz o dividido por 60 no finalzinho. Dessa forma, a gente tem o valor, que é 418 litros por minuto. Essa seria a primeira parte de resolução. A gente já tem aqui a intensidade pluviométrica que a gente acabou de descobrir. Dando sequência, a gente tem a segunda parte da resolução, que seria descobrir a vazão da calha e seu condutor vertical. Se a gente vai estar vendo agora que, além de a gente ter o ábaco, a gente tem a vazão de todo esse conjunto, da regiãozinha da calha, que fica ali na lateralzinha do telhado, essa parte aqui da calha, e também do que desce a partir dela, dessas colunas de água pluvial 1 e água pluvial 2, e aqui provavelmente tem água pluvial 3, água pluvial 4, essas saídas aqui dos condutores verticais. Então todas elas, todo esse conjunto da calha, mais os condutores verticais, seria a segunda parte de resolução que a gente teria que calcular, que envolveria a gente descobrir todo esse conjuntinho que é composto pela calha, a segunda parte que a gente dimensiona, a calha e o seu condutor vertical. Desse conjunto, se a gente fosse prever ele sendo executado em aço galvanizado, tem esse comprimento e a gente tem esse outro comprimento aqui, 10 metros então. Se a gente fosse bater na tabela de 5 até 10 metros, a largura dessa calha poderia ser de 20 centímetros, 0,2 metros. Dessa forma, se a gente já sabe aqui a largura da calha e a gente sabe qual que seria a altura útil, eu coloquei aqui o desenho da seção da calha, daí seria uma calha que, bom, se fosse de 20, uma das opções comercializadas que existem aqui no Brasil seria a calha galvanizada de 20 centímetros por 10 centímetros na altura. Quando a gente tem a lâmina de água prevista para essa calha, ela tem que ocupar até 2/3 do diâmetro interno do condutor na horizontal. Sempre a gente tem que prever a ocupação do condutor de água até 2/3. Então, se a gente pegar 10 e dividir por 3, dá aproximadamente 6. E fazer aqui, se eu pegar aqui 10 e dividir 10 aqui da alturinha, e dividir aqui por 3, e se eu tirasse então esses 3 centímetros de 10, 3 ali, e tirasse aqui por 10, daí sobraria 2/3, então seria mais ou menos, se eu fosse arredondar, perto de 6 centímetros. Então aqui seria 6 centímetros, mais 4 centímetros daria 10, e aqui ficaria a lâmina de água mais ou menos a 6 centímetros, só pra gente parar aqui num valor mais ou menos redondo, pra ficar mais fácil. Aí, o que acontece é que a gente tem o raio hidráulico que deve ser descoberto em relação a essa dimensão de calha. O raio hidráulico é a razão entre a área molhada e o perímetro molhado. A área molhada seria esse 20 vezes os 6 centímetros. Essa seria a área molhada. Essa regiãozinha aqui, né? Vou até rabiscar. A área molhada seria esses 6 centímetros vezes esses 20 centímetros. Essa seria a seção, a área que é molhada, onde fica os 2/3 aqui preenchidos de água. E depois o perímetro molhado. O perímetro molhado seria esses 6 centímetros mais 20 centímetros mais 6 centímetros. Então seria todo esse perímetro aqui que a gente computaria. Esses 6 centímetros mais esse 20 centímetros mais esses 6 centímetros. Então, se a gente fosse fazer aqui com a calculadora, se a gente for multiplicar 0,2 vezes 0,06, né, 20 centímetros vezes 6 centímetros, então a gente chega a esse valor aqui. Daí vamos reservar ele. Na sequência, se for fazer 0,2 mais 0,06 mais 0,06, chega nesse valor aqui do perímetro, que seria igual a 32. O 0,012 ali da área molhada, e dividir por 0,32, que é do perímetro molhado, dessa forma, a gente chega aqui ao raio hidráulico
essa proporção da área e do perímetro molhado, porque ele tem esse valor, que na sequência a gente tem essa fórmula de Manning-Strickler e o seu tubo de queda, ali com litros por minuto. Nessa fórmula a gente tem o K, que ele sempre vai ser com esse valor de 60 mil, daí essa primeira entrada da fórmula, que ele é multiplicado pela área da seção molhada, daí lembra essa área aqui de seção molhada em metros quadrados, e o coeficiente de rugosidade. Coeficiente de rugosidade para metal não ferroso é sempre esse valor. Esse aí é da tabela que estava ali no comecinho. Daí a gente tem o RH, que a gente acabou de calcular, já descobriu o valor aqui. RH seria a área molhada dividido pelo perímetro molhado, daí seria o raio hidráulico que a gente já calculou. E por fim a gente teria a multiplicação com a entrada da declividade, daí a declividade da calha, daí em metro dividido por metro, que no mínimo é de 0,005, ou seja, 0,5%. É só lembrar que 1,00 é igual a 100%. Então, se a gente tivesse aqui 0,01, isso aí seria igual a 1%. E se a gente tiver aqui 0,005, então isso aí seria 0,5% de acordo com a NBR. Esse seria o valor mínimo de declividade. Então, se a gente for aqui calcular esses valores, tem essas entradas que a gente pode estar calculando cada uma delas em separado, calcular essa em separado, calcular essa em separado, calcular essa em separado, e depois, por fim, multiplica cada um desses valores. Apaguei aqui toda a tinta do slide que eu rabisquei muito, mas vamos lá e eu já vou puxar aqui a calculadora. O 60 mil eu só vou passar e vou deixar ele reservado porque eu queria calcular esta entrada de 0,012 e vou dividir aqui por 0,011. Que daí a gente já tem esse valor que eu já deixei preenchido aqui para ficar mais fácil. Daí na sequência tem esse valor, o raio hidráulico, a gente tem esse exponente de 2 dividido por 3. 2 dividido por 3, esse exponente, é igual a 0,666667. E dessa forma, eu vou ter que mudar aqui a calculadora aqui para científica, porque senão aqui eu não vou ter como fazer o exponente. E aqui a gente tem o valor do raio hidráulico, que é 0,0375, com o exponente, que está bem aqui, o exponente que eu já calculei, que é 0,666667, enfim. E aqui eu vou dar igual, que é igual a aproximadamente 0,1120, igual tá aqui copiado. Daí na sequência a gente tem esse outro valorzinho aqui. Eu vou aqui zerar, acho que nem precisa, mas 1 dividido por 2, enfim, é meio. 1 dividido por 2 é 0,5. Vou aqui limpar. Eu já fiz essa primeira parte da conta do exponente. Agora, se eu pegar esse valor da declividade da calha de 0,5%, portanto, 0,005, então eu vou colocar 0,005 e vou aqui colocar o exponente aqui de 0,5. Exponente de 0,5 e vou dar aqui o igual. Dessa forma, igual eu já passei aqui até o 0,0707 e assim por diante, que eu copiei esse valor aqui embaixo também. E aqui eu vou limpar, só porque os números ficam tudo pequenininho, eu vou voltar aqui para a calculadora padrão, que acho que eu não preciso mais da científica, estou usando a calculadora do próprio sistema Windows, e aqui eu vou calcular 60 mil. Agora é tudo multiplicação, já que eu tenho cada uma dessas entradas. 60 mil, então, na sequência, multiplicado por 1,090909091, multiplicado por 0,11 20, 35, 11, 9, multiplicado por 0,070710678, daí daria essa vazão, que eu poderia arredondar e parar aqui, em 518,54, 8 litros por minuto. Essa seria, então, o cálculo dessa parte ali das calhas, a calha, então, dessa dimensão. E essa é a vazão dessa calha, desse conjunto da calha e seu coletor vertical de água pluvial. A gente já tem o valor da vazão da calha em litros por minuto. Na sequência, a gente pode então estar utilizando o ábaco para a determinação dos diâmetros de condutores verticais. Então a gente já sabe ali a vazão. A vazão é de 518,54 litros, mais ou menos 600 litros por minuto. E dessa forma a gente tem a altura aqui do pé direito útil, que é mais ou menos aqui a altura da calha também, dessa edificação. Então, que seria a altura ali desse condutor vertical, da calha vertical, que seria a de 3 metros. A gente tem também o H, que é de 50 milímetros. E a gente tem o D, que seria aquilo que a gente vai descobrir, o diâmetro do condutor vertical. Então, vamos por partes. Para ficar mais fácil, eu transportei para o valor adiante aqui de 600. Daí eu vou subir aqui os 600 aqui, nessa direção aqui para cima, e cruzaria com o L de 3 metros, a altura de 3 metros nessa região. Só que mais alto que esse valor de L, eu teria o valor de 50 milímetros ali do H. E dessa forma,
cruzando aqui com 50 milímetros, ao projetar aqui do valor para o eixo aqui dos diâmetros, a gente descobriria que ficaria perto ali dos 90 e quase 95. Então, se a gente fosse adotar um diâmetro maior do que esse, seria o de 100. Lembrando que sempre a gente adota no Brasil um diâmetro que é maior ou igual a 75, em virtude da possibilidade de entupimento dos condutores associados a chuvas críticas. Então, de toda forma, seria maior que 75, e aquele que cruzou mais alto, que neste caso foi H, ele determinou que fosse maior do que 95 por aí. Então, por conta disso, o diâmetro nominal vai ser de 100 milímetros para os condutores verticais. Daí, dando sequência, a gente pode agora resolver a resolução da parte 4 da rede coletora de águas pluviais em PVC, dos coletores horizontais e das caixas de inspeção. Dessa forma, então, a gente tem a rede coletora de águas pluviais em PVC. Eu vou fazer o PVC branco nessa região, com a vazão de projeto, que a gente já descobriu que é 418 litros por minuto, área pavimentada aqui ao redor dessa casa, em que empoçamentos não serão tolerados, ou seja, T igual a 25, na localidade descrita pelo exercício, em Curitiba, com esse valor de T 25 anos, é igual à intensidade pluviométrica de 228 milímetros por hora. Dessa forma, a gente tem a rede A, que é igual à rede B, esse lado aqui da rede A, que é igual à rede B, e inclinação mínima de 1%, então provavelmente ficaria entre 1 até 2%. Dessa forma, para a gente calcular aqui junto, eu vou até puxar aqui a calculadora. Se eu pegar aqui a vazão, eu já conheço, mas eu tenho aqui essa área de 10 mais 5, 15, vezes 8. Então, se eu quisesse aqui fazer 15 vezes 8, eu já conheço aqui a área de 120 metros quadrados. 120 metros quadrados que é multiplicado pela vazão de milímetros por hora de intensidade pluviométrica. Então, valor vezes 228. E aqui eu dividiria ele por 60, porque no final das contas eu tenho essa intensidade pluviométrica aqui em milímetros por hora e o cálculo, ele no final vai ser em litros por minuto. Então, dessa forma eu divido por 56 litros por minuto. Se eu bater 456 aqui na tabela, ela já fica acima desses valores, porém fica abaixo dessa linha aqui. Eu pintei para ficar mais fácil. Aqui, portanto, seria um diâmetro de 125 milímetros. Na sequência, se a gente fosse aqui somar esse outro trecho de 2,3, esse trecho 2,3 teria a mesma intensidade pluviométrica, porém aqui a gente teria aqui essa distância de 8 multiplicado por 10. 8 vezes 10, 80, mais ali a área anterior de contribuição. Então, seria 80 mais 120, teria aqui 200 metros quadrados. Se eu pegar 200 metros quadrados e fazer por 228 a multiplicação, dessa forma eu obteria esse valor, que eu vou dividir também por 60. Dividir por 60 vai ser 760 litros por minuto. E batendo 760 litros por minuto aqui na tabela, já fica acima desse valor, porém fica abaixo deste daqui. Por conta disso, vai ser então um diâmetro de 150 milímetros. A gente tem esse próximo trecho, que é o trecho 3 e 4, que ele tem aqui aproximadamente 8 metros vezes 5 metros. 5 vezes 8, 40, mais 200 metros já existentes aqui desse valor anterior, 200 mais 5 vezes 8, 40, vai dar 240 metros quadrados. Então, 240 vezes aqui 228, a intensidade pluviométrica, e eu dividir por 60, a gente teria o valor de 912 litros por minuto. 912 litros por minuto, ele já também ficaria mais ou menos aqui na mesma faixa de 190, e na verdade ele ficaria mais ou menos para cá. 912 ele ficaria 200. Se fosse 1%, ele vai ter que ser no mínimo 200. E se for com 2%, ele teria que ser ali o diâmetro de 150 poderia ser adotado. Algo semelhante vai acontecer com o trecho 4 em direção à sarjeta. Do trecho 4 em direção à sarjeta, a gente soma aquele 240 e vou considerar que daqui em direção a depois a calçada ali na sarjeta, tem mais ou menos 5 metros também. Então 5 vezes 8, 40. 40 mais 240 vai dar 280. Se quiser dar uma olhada aqui, 240 mais 240, que vai dar ali 280. Dessa forma, se a gente pegar aqui o 280 e multiplicar por 228, vai obter esse valor, que dividido por 60, a gente chegaria a 1.064 litros por minuto. 1.064 litros por minuto teria nessa região de que ele ficaria a 150 no 2%, porque seria 1.064. 1.064 fica quase no limite, mas não estoura 1.190, então seria 150 no 2%. E na coluna do 1%, esse valor, a gente veria aqui na coluna de 1%, ele fica um pouquinho
aqui acima do 847, mas fica abaixo do 200. Então ele vai ficar aqui no 200, então, como sendo o trecho do 4 em direção à sarjeta. Então ele repete a situação anterior, que se for 1% tem que ser 200. E se for 2% de inclinação, ele vai ter que ser diâmetro de 150 milímetros. E caso você esteja acompanhando e tentou realizar aqui, inclusive, os cálculos juntos, caso ainda você não tenha curtido o vídeo, ainda está no tempo de curtir no botão logo abaixo. Você pode estar comentando logo abaixo também, caso você queira mais conteúdos como este. Você pode também compartilhar esse vídeo para algum colega que se beneficiaria dele tanto quanto você. Mas nos vemos na próxima então.